Recording is on. Todos devem ter escutado aí, né, esse grito da recording is on. Ok, gente, então, o nosso assunto hoje, nós vamos continuar trabalhando com os verbos. Então, deixa eu pegar aqui o livro que eu passei para vocês, é esse livro aqui, do Rega Bergman, se eu não me engano, Noções do Grego Bíblico. Eu coloquei, olha, Lourenço Stélio Rega e Johannes Bergman. Eu coloquei alguns capítulos aqui, ele divide a matéria um pouco diferente do que nós estamos fazendo, mas nós vamos usar, e eu vou fazer o seguinte, eu não tive tempo ainda de passar isso para vocês. Vamos lá. A gente já estudou aqui o presente do indicativo ativo, né, dos verbos terminados em ômega e dos verbos terminados em o. O futuro nós já vimos, nós já demos uma olhada. Na semana passada nós vimos esses dois aqui, olha, o auristo do indicativo ativo e o imperfeito do indicativo ativo. Nós vamos continuar no verbo e dessa vez nós vamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento dos textos. Verifica se o Luciano já conseguiu entrar, se ele já está conosco. Já, ok, obrigado. Legal, Luciano, valeu. Quando acontecer isso tem acontecido com várias plataformas, com o Jitsi, é só sair e entrar novamente, que normalmente resolve, dificilmente continua dando problema. Está quente. Então, olha só. Hoje a gente vai começar a estudar a voz passiva. Em grego, a gente tem, como em português, 3 vozes. A voz ativa é exatamente igual à nossa. A voz ativa é aquela voz em que o sujeito exerce a ação dada pelo verbo. Isso é a voz ativa, né? A voz passiva é aquela em que o sujeito recebe a ação. Então, essa é a diferença entre a voz ativa e a voz passiva, tanto no português quanto no grego. No português, a gente tem uma terceira voz chamada reflexiva. E essa voz, ela tem o escopo dela é justamente quando a ação vai e volta para mim. Então, eu me banho, sei lá, tem várias ocasiões. No grego, a voz média não é reflexiva, a voz média, ela se parece com a voz média do português, mas ela não é exatamente igual. Então, vamos ver primeiro aqui a voz passiva, depois a gente vai passar para a voz média, e a gente vai dar uma olhada aqui. Então, aqui nós iniciamos o estudo da voz passiva, e antes de entrar, ele pede para a gente fazer essa tradução, ok? E a tradução, vão aparecer palavras que estão sublinhadas, e estas palavras que estão sublinhadas, normalmente são as palavras que vão ser usadas para a explicação da matéria. Então, você tem eurete, enoiktesan, enoikte, ekritesan novamente, ekletesan. Vocês, aqui, eurete e eblepe, que foi jogado. Notem o significado dessas palavras, está bem embaixo aqui. Então, eurete, foi achado, do verbo eurisco. Eurisco é o verbo achar. Daí que vem, inclusive, a palavra eureka. Achei. A eureka está no auristo. Nesse caso aqui, vocês percebem que tem uma característica das vozes passivas que vai aparecer também
neste verbo. Então, eurete foi achado, enoikte san foram abertos. Então, notem que o te san está presente aqui. Aqui, olha, enoikte foi aberto. Aqui, ó, eklitesan, ekritesan, de crino, que é julgar. Crino. Notem, olha, ekritesan. Quando a gente olha para esses verbos aqui, com seus significados, vocês conseguem deduzir, pelo significado, pela tradução, qual é o tempo destes verbos? Pois não. O Felipe Damasceno disse que está aguardando só aceitar ele aí. Interessante. Eu não vi ele chegar. Será que... Deixa eu ver. Pede para ele, vê se ele pede para entrar novamente, porque eu não recebi o pedido aqui, às vezes, por alguma razão, eu não recebo. Pede só para ele. Se ele puder sair e tentar entrar novamente, eu autorizo aqui. Eu queria, inclusive, eu não achei ainda uma maneira de deixar todo mundo autorizado, porque já resolveria essa questão. Eu teria que incluir vocês na chamada, na criação da coisa, e aí vocês receberiam um e-mail, vocês entrariam pelo e-mail, mas eu vou ter que pôr o e-mail de todo mundo aqui. Pede para ele tentar entrar mais uma vez. Estou aguardando aqui. Então, vamos lá. Qualquer coisa, se ele não conseguir, Samuel, por favor, me dá um alô, vamos ver se a gente consegue ajudá-lo aí. Tá? Obrigado, hein? Perguntando, então, pela tradução que vocês têm aqui, já dada pelo próprio autor, vocês conseguem imaginar qual é o tempo deste verbo? Quais são as características desse tempo? O acréscimo, né, do epsilon no início. Isso, existe um aumento aí no início, o epsilon ele vai aparecer, ou ele aparece assim, né, no caso do ditongo, ou ele aparece contrato aqui, ou ele aparece antes de uma consoante, ele aparece livre aqui, né? Então, são tempos históricos. Ah, o Felipe apareceu aqui. Bem-vindo, Felipe. Agora eu consegui ver o seu pedido aqui. Olha, então vocês percebem que ele tem aumento. Quais são os tempos que tem aumento? É o pretérito, né, auristo. Isso, o auristo. E o futuro. E o imperfeito. Imperfeito. É. Futuro não tem, porque não é tempo histórico. O que é um tempo histórico? É um tempo que, no indicativo, dá uma ideia de passar. Então, eles também são chamados de tempos secundários. Tá? Qual a característica dessa? Então, a primeira característica que vocês podem perceber nesses verbos aqui é que todos eles, de alguma forma, apresentam um aumento. Esse aqui é o que está mais diferente, mas olha, esse aqui, por exemplo, o verbo é um verbo conhecido, é o verbo blepo. Blepo não é blepo, é balon, perdão. Parece blepo, mas é balon. Balon é jogar, né? Então, eurete, de eurisco, e assim por diante. E existe aqui tem até uma ajuda, né? Falando do edocan, que é a terceira pessoa do plural do auristo, do indicativo, do verbo didomi. Esse verbo didomi é um verbo em mi, ele não é um verbo em ômega. Então, ele, edocan e edoquem são o plural e o singular da terceira pessoa do verbo didomi, que é dar, eu dou. O eidon, que é um segundo auristo, olha aqui, ó. Por que ele é segundo auristo? O que é um primeiro auristo? Oi? É o tipo de terminação? Não, tem mais a ver com a raiz. O primeiro auristo normalmente usa a raiz do presente. Então, basta que você faça as modificações das terminações e tal, você tem o auristo. Mas o segundo auristo utiliza um verbo forte,
que é um verbo que prevaleceu e não é o mesmo, é a mesma raiz do presente. Ele usa uma raiz típica do auristo. Effigen, por exemplo, Effigen, que é de felgo, eu fujo. Então, note que a raiz é fig, ok? Aqui, olha, vem de oral, é completamente diferente. Esse eidon é eu vejo, né? Eu vejo e tal. Então, vamos para frente para a gente ver. A palavra, aqui ele vai falar, tem um caso aqui que ele explica, que é a palavra ep. A palavra ep é uma preposição com elisão. Elisão é quando come uma letra. Então, quer ver? Ep, onde está? Não estou achando aqui. Mas ele vai explicar aqui a palavra epi, ela está, essa letrinha aqui, o iota, acentuada, ela foi comida e tem um apóstrofe no lugar. Tá? Aqui tem um exercício de tradução ultraliteral, e aí ele vai pegar as palavras destacadas do texto. Então, estas palavras são verbos que estão na forma do auristo indicativo passivo. Outra característica que vocês notaram nesses verbos aqui, que estão sublinhados. Todos eles têm na sua terminação a letra T, teta. A letra teta é uma característica do passivo. Sempre que tiver um T ou um tes, no caso aqui, o tes com alfa indica o auristo passivo. Mas há ocasiões, por exemplo, em que aparece só o T, e esse T está numa forma futura. Então, ele vai indicar o futuro auristo. Perdão, não existe futuro auristo. O futuro passivo. Tá? Por quê? Porque o T é uma característica do passivo. Vamos dar uma olhada nisso de maneira mais prática aqui. E uma outra coisa. Vocês vão nos lembrar que eu passei para vocês uma tabela. Deixa eu achar aqui a tabela. Esta tabela está lá na plataforma, onde tem os tempos primários e as suas terminações, e os tempos secundários, que nós passamos a estudar depois que a gente começou a estudar o auristo e o imperfeito, que são tempos secundários. Então, notem que as terminações primárias são essas, as terminações secundárias são essas. E hoje a gente vai entrar nas terminações média-passivas. A mesma terminação, no caso dos tempos primários, é essa terminação, e no caso dos tempos secundários, é essa terminação. Estas terminações indicam a presença de uma voz ou média ou passiva. E o que distingue a voz média da passiva? Em alguns casos, esse teta vai indicar vai indicar que esse verbo é passivo. Ok? Então, a gente tem... Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão caindo bastante? Que alguns colegas saíram e voltaram? Está tendo alguma instabilidade na transmissão? Eu acho que é isso, né? Eu tô vendo não, acho que na transmissão não, Hever. Tem alguns colegas que parece que está tendo um problema de luz. E pode ser. Pode ser. Que pena, gente. Não deve ser falta de pagamento, não. Está dando apagão em todo o país, em vários lugares aí. Se fosse problema de pagamento, não voltava, cara. Só volta amanhã, não tem jeito. Então, vamos lá. Então, essa tabelinha ajuda bastante vocês e a gente vai relembrar dela em alguns momentos aqui. Então, vamos lá.
Todos os verbos destacados são verbos que estão na voz passiva. A voz passiva do grego é semelhante à voz passiva do português, ou seja, apresenta o sujeito sofrendo uma ação. Assim, por exemplo, o verbo lio, que é o nosso verbo modelo, nosso verbo paradigma, presente do indicativo ativo, mostra o sujeito agindo e deve ser traduzido como eu liberto, eu solto, ou eu estou libertando, estou soltando. Já no presente do indicativo da voz passiva, liomai, olha aqui, o que aconteceu? Você mantém a raiz e troca a terminação primária por uma terminação secundária. Está vendo aqui, ó? Troca a primária pela secundária. Está aqui, perdão. Eu estou fazendo confusão. Vamos falar direitinho para vocês não esquecerem. Troca a terminação ativa pela terminação médio-passiva. Então, lio vira liomai. Eu solto, eu sou solto. Ok? Como no presente a voz média é exatamente igual à voz passiva, você vai precisar, a minha sugestão é, pense primeiro na voz passiva e pense na possibilidade de ser uma voz média, mas você vai perceber que a voz média não é muito usada no Novo Testamento para o presente. Normalmente, quando se quer dar uma ideia média, a ideia média é a ação é praticada em mim ou para mim. Quer dizer, o resultado da ação será vantajoso para mim, isso é uma maneira de entender, e a outra maneira é entender que eu estou, por exemplo, aplicando a ação em mim mesmo. Normalmente isso é usado em verbos em que você pode fazer isso em você mesmo. Então, por exemplo, nipto, lavar. Eu posso lavar a mim mesmo. Então, você encontrou nipto, você desconfia que aquele omai lá é voz média, não voz passiva. Agora, normalmente, o reflexivo em grego é feito usando um pronome. Então, a mim mesmo, amai-vos uns aos outros, alelos. Então, normalmente, usa-se a voz ativa com um pronome reflexivo e você tem a voz média reflexiva. Quando você tem uma voz média pura, você vai prestar atenção, porque você vai poder traduzir normalmente por um passivo simplesmente, ou o texto vai estar tão claro que vai ser médio que você vai ter que traduzir. Olha, ele lavou-se antes de entrar na casa. Né? Que, se ele foi lavado, e lá dentro ele reclama que ninguém o ajudou a lavar, então não serve. Foi lavado, ele não foi. Embora possa ser traduzido por foi lavado. Deu para entender? Então, vamos lá, voltando aqui. A voz média, então, o sujeito, no presente do indicativo da voz passiva, o sujeito sofre ação e deve ser traduzido por eu estou sendo liberto. No futuro indicativo passivo, olha aqui, ó, característica do futuro passivo. Lutesomai. Se você tirar esse T aqui e fizer só lissomai, ele vai ser a voz média, porque o futuro é o único que tem essa marca característica da voz passiva. Então, você vai distinguir o futuro passivo através disso. Por eu serei liberto. E o auristo indicativo passivo, olha aqui, ó, ele tem, notem, ele tem, já está usando aqui, como o auristo é uma voz histórica, é passado, ele tem aumento aqui, ele vai usar uma terminação diferente das terminações primárias. É uma terminação passiva, que tem o teta, e esse em aqui é o verbo em mi, no auristo. Lembra que o verbo em mi, ele parece com um jeito futuro de colocar. Então, olha, eu fui liberto
E no imperfeito indicativo ativo, olha, eliomen. Esse homem aqui, olha onde ele está. Aqui, ó. Homem. Então, percebam. Tempos não históricos, presente, futuro, usam no ativo estas terminações, médio passivo, estas terminações. Tempos históricos, tempos passados, como o auristo e como o imperfeito, usam no ativo estas terminações e no passivo estas terminações. Normalmente, se for um auristo, ele vai ter o aumento. Ok? Voltando aqui, vamos ver agora caso a caso. Então, a voz passiva do presente e do futuro. Por que elas vêm juntas? Porque elas são muito parecidas. Então, vamos lá. Liomai, eu estou sendo liberto. Lie, tu estás sendo liberto. Lietai, ele está sendo liberto. Liometa, nós estamos sendo libertos. Lieste, com teta, vós estáis sendo libertos. Liontai, eles ou elas estão sendo libertos. Preste atenção nestas terminações aqui, olha só. Né? Estas terminações aqui, sem o I, sem o Y. Eu engoli o Y aqui junto. Não era para engolir, vamos pegar aqui. Aqui. Estas terminações, onde é que eu encontro naquela tabela? Aqui, ó. Liomai, lie, lietai. Liometa, lieste, liontai. É médio passiva, ok? E como eu estou falando do presente, não tem aumento. Ok? E o futuro, como é que eu faço? O futuro, eu vou pôr a partícula tesso. Lembra que no ativo, eu pego a forma normal, né, que é lio, lies, liei, liomen, lies, liete, liu-se, e coloco só o sigma para virar futuro. O futuro passivo, eu vou colocar uma partícula, na verdade, são 3 letras, eu vou colocar aqui uma parte, não é bem uma letra, né, que eu coloco aqui, é só o sigma, que é uma partícula, mas é representado por uma única letra. Aqui não. Aqui eu coloco tes e mantenho as terminações, olha. Omai, e, etai. Ometa, este, ontai. Vem cá. Litessomai, litesse, litessetai. Litessometa, litesseste, litessontai. Eu serei liberto, tu serás liberto, ele será liberto. É a voz passiva do presente e do futuro. O que acontece com o presente? Troca as terminações das terminações ativas para as terminações passivas. Isso vai acontecer tanto no presente quanto no futuro. Como é um tempo não histórico, eu uso as terminações primárias, que estão do lado esquerdo da tabela. E o que eu faço para fazer o futuro? O futuro eu acrescento entre a raiz e as terminações esta partícula tes, que indica o passivo futuro. Então, vamos lá. As terminações do presente e do futuro da voz passiva são iguais. O que ele quer dizer com isso? Ó, são essas terminações que serão usadas. Sempre. Tanto no presente quanto no futuro. O futuro vai ter o tes no meio. É isso. Na voz passiva, o tes é que vai marcar. Eu estou enfatizando essa sinalização para vocês, porque vocês não vão precisar ficar decorando esses
esses verbos todos, o ideal seria que vocês decorem as 4 terminações básicas e saibam desconstruir o verbo, porque o importante é quando você pegar um texto, vamos lá, né? Então, é um texto aqui que ele vai dar um exemplo para a gente. Vê só. Aqui, por exemplo, nas vozes reflexivas. No caso do pronome reflexivo, ele dá alguns exemplos aqui de texto. Não está aparecendo nenhum, que legal. Tá. Vou fazer uma busca aqui pelas vozes passivas presentes do verbo. Então, eu quero procurar aqui na NA28 e vou procurar aqui o verbo na voz passiva. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá, no futuro. Futuro, voz passiva. Ó, egenete, ok? Tá. Tem um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro exemplo. Eurete, ebulete, entimetentos. Esse aqui está no particípio. Toreutentes também está no particípio. Estate, tal. Bem? Ó. Esse é auristo. Interessante. Auristo. Será que eu pedi errado aqui na pesquisa? Futuro passivo. Ele tá... O que a gente precisa aprender aqui é, quando a gente olha o texto, a gente perceber a presença do passivo através dessas terminações. São essas terminações que vocês precisam procurar. Então, a primeira dica é que no presente e no futuro, as terminações são iguais. Quais são? Omai, etai, ometa, este, ontai. Tanto no futuro quanto no presente. Ok? A diferença do presente para o futuro é que o futuro tem tes. Depois de decorado o presente, fica fácil também decorar o futuro, pois basta acrescentar tes entre o radical e as terminações do presente. O sigma ajuda a identificar tanto o futuro do indicativo da voz ativa, quanto o futuro do indicativo da voz passiva. No caso, lembrem-se que no futuro tinha um sigma, lembram? Quando você pega no presente, lio, como é que faz o futuro de lio? Liso. Eu ponho um sigma, simplesmente, na voz ativa. Na voz passiva, é liomai. Eu ponho litesomai. O sigma está presente aí, então indica o futuro. Ok? Litesomai. Esse sigma também está presente no auristo, mas vocês vão perceber que, em geral, o auristo não é so, ele vira sa. O que marca o auristo é o sa. O sigma sozinho marca o futuro. Tá?
As terminações do presente e do futuro indicativo passivo são as mesmas do futuro indicativo ativo do verbo em-me. Lembra do verbo em-me, que a gente deu uma olhada? Quando ele vai para o futuro, a gente, eu até, deixa eu ver se eu acho aqui, o futuro do verbo em-me, ele usa a voz passiva, ele usa a terminação do passivo. Olha que interessante. Onde é que está aqui? No finalzinho, acho que de uma lição aqui. Está aqui, olha só. Olha o futuro do verbo em-me. Esse é o imperfeito. O futuro está... Imperfeito, não, tem... O futuro está antes aqui. Imperfeito, que é o auristo. Aqui. Olha aqui. Esse é o futuro do verbo em-me. A terminação omai, e, tai, ometa, este e ontai são as terminações da voz passiva. Então, você pega a raiz do verbo em-me, que no futuro fica assim, esomai, esse, estai. Outro dia, eu estava me perguntando por que ele usa a voz médio passiva. É que o verbo ser é um verbo de estado. Então, você não tem como fazer uma voz ativa do verbo ser. Porque quem é não está exercendo ação sobre ninguém. O ser é quase que uma coisa reflexiva. Então, quando eu digo assim, eu serei, né? Eu posso dizer que eu estarei sendo. Tem o mesmo significado. Eu serei professor de vocês daqui a 2 anos. Eu estarei sendo professor de vocês daqui a 2 anos. Percebem que a voz ativa e a voz passiva se confundem? Então, quando eu digo eu serei, em grego você está dizendo eu estarei sendo. Você está dizendo isso no passivo. Por isso que o verbo ser, ele tem essa forma, que vai aparecer também no futuro passivo com o teta. A única diferença é o teta. Quer ver? Vamos achar aqui. 13. Perfeito. Está aqui. Não, esse é substantivos. Está aqui. Esse aqui, se você pegar a terminação do futuro, olha, você praticamente tem ela aqui, só que aqui, ao invés de eta, é um epsilon, esomai, está aqui no finalzinho. Tá? Então, é como se você tivesse com a raiz lio, que é soltar, eu estarei sendo solto ou liberto. Percebe que até em português você usa o verbo ser para traduzir. É como se você juntasse aqui o verbo ser com essa raiz que tem essa terminação passiva aqui, essa partícula do passivo aqui, que é o T. Então, é como se a gente fizesse isso aqui. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês.
Cadê o documento aqui? Então, vamos dizer, essa aqui é a raiz li t, só que com epsilon. Deixa eu achar que ele não está deixando eu escrever, mas vamos tirar esse epsilon aqui. Li t, e a raiz aqui seria o th. Aqui. E teria um epsilonzinho aqui, que seria a raiz. E o verbo ser seria esomai. Esomai. Verbo ser. Se eu juntar a raiz, a partícula do futuro, mais o verbo ser, eu vou ter como resultado isso aqui, olha. Litesomai. E é aqui, que eu falo que está errado aqui, litesomai. Litesomai. Então, percebam o que eu estou querendo mostrar para vocês, que é como se tivesse o verbo ser no futuro passivo com o significado que a raiz tem. Como a raiz também está no passivo, ela tem essa marca aqui, que é esse teta. Então, você vai ter o litesomai, que é justamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Está aqui, ó. Litesomai, litese, litesetai. Litesometa, liteseste, litesontai. Então, estão aqui as características. Então, as terminações do presente e do futuro passivo são as mesmas do futuro indicativo ativo do verbo emi, que apareceu lá atrás. Tudo bem, gente? Então, presente e futuro passivo. Usa a terminação médio-passiva, e no caso do futuro tem a partícula tes. É isso. Vamos para frente? E o auristo? O que é o auristo mesmo? É um passado, ok? Essa noção de passado, gente, de tempo, ela aparece muito no indicativo. Quando a gente começar a ver outros modos, como o modo subjuntivo, o modo imperativo, essa noção de tempo ela se dilui, tá? O que fica é só o aspecto verbal. No caso do auristo, o aspecto verbal dele é muito importante. Ele é uma ação acabada. É uma ação vista como um todo, como uma coisa acabada. Enquanto que o imperfeito é uma ação linear, é uma ação no passado. Então, se eu pego os dois passados, o presente, o pretérito perfeito, que equivale ao auristo, e o pretérito imperfeito, que equivale ao imperfeito, eu vou ter, no imperfeito, eu fazia. No auristo, eu fiz. Então, percebam, eu fiz, está aqui. Eu fazia durante algum tempo. Ok? Então, o verbo ele, no auristo, na voz passiva do indicativo. Qual é a característica dele? Olha só. Ele tem o tet. Tet é o teta, né? Estou falando hebraico aqui, que hoje eu estudei hebraico o dia todo, eu estou com hebraico na cabeça. Então, o teta. Ele tem o teta, que é característico da voz passiva, e uma terminação específica aqui, que ela não está naquela tabelinha, mas ela vai aparecer, depois nós vamos ver. Ela, na verdade, ela é a terminação
normal do ativo. Então, o primeiro auristo, lembra, o primeiro auristo, chamado de auristo fraco, é aquele que vai usar a mesma raiz do presente. Quando eu uso a mesma raiz do presente, para indicar que é um verbo histórico, é um verbo que está no passado, eu uso o aumento. E para indicar que é passivo, eu uso teta com a terminação específica da raiz. No caso, é elitem, elites, elite. Elitemen, elitete, elitessan. Vocês conseguem reconhecer essas terminações de algum lugar? Quais seriam as terminações do verbo... Agora eu estou abrindo esse negócio aqui, tem que abrir esse. Quais seriam as terminações do modo ativo das terminações primárias? Aquela primeira que a gente decorou. Primeira pessoa, o. Segunda pessoa, aqui, ó. A primeira pessoa do plural. Que saiu errado. Homem. Homem, está aqui. Homem, ete, usi. Essa é a primeira coisa que vocês teriam que decorar. É o si, não é o si. Onde é que ele arrumou esse o si aqui? Aqui, o si. Então, isso aqui é a terminação do presente. Esta terminação que nós estamos vendo aqui, que nós acabamos de ver, ela meio que alonga essas coisas, então ela vai fazer assim, olha, ela faz ten, onde que está aqui? Tem que fazer a palavra inteira, senão ele não vai aceitar. Ele, ten, ó. Nesse caso aqui, ela fica muito diferente do ômega aqui, ok? Mas no segundo caso aqui, como é que fica o verbo que a gente acabou de ver lá? Ele... Percebam que o sigma está aqui, olha. E na terceira aqui, ele... Notem que é como se acrescentasse aqui, a única coisa que... Deixa eu ver se tem. Teria que ter um iota subscrito. Vamos ver se tem aqui. Está aqui. Não, não tem, porque ele acaba engolindo e virando uma coisa só. Mas, olha, o homem aqui virou temen. O ete virou tete. E o si virou tessan. No fundo, a voz passiva do auristo, do indicativo, ela vai seguir a terminação primária, que é a terminação da voz ativa, mas ela é passiva por causa desse teta aqui, olha. Esse teta aqui que vai fazer toda a diferença. Tá? Então, eliten, elites, elite. Elitemen, elitete, elitessan. Eu fui liberto, auristo, ok? Tu foste liberto, ela foi liberta. Ou ele foi liberto. O segundo auristo, qual a diferença entre o primeiro e o segundo auristo? A raiz, né? A raiz.
A raiz, normalmente, do segundo auristo é uma raiz forte. Por acaso, aqui ele pegou uma que repete a raiz do presente, né? O verbo grafo. Fica aqui, olha. Egrafem, mas olha a terminação. Fem, fez, fe. Femen, fete, feçan. É a mesma terminação do de cima, só que a diferença é que não tem essa letra T, teta, que indica aqui no primeiro auristo, indica que é uma voz passiva, mas aqui não. Aqui eu sei que é voz passiva por causa da terminação, não tem jeito. Esse auristo aqui que usa uma raiz diferente. Nesse caso aqui, por coincidência, a raiz é exatamente igual à do presente e tudo acaba sendo uma dessas exceções que tem no grego. As terminações do primeiro e do segundo auristo passivos são praticamente iguais. O que difere é a ausência do teta na terminação do segundo auristo. Assim como na voz ativa, também na voz passiva, alguns verbos têm primeiro auristo e outros segundo. Então, o primeiro auristo é o que usa a raiz do presente. O segundo auristo é o que usa uma raiz diferente, que você precisa buscar no dicionário. Em muitos casos, o auristo passivo tem um radical próprio. Por exemplo, o radical auristo ativo de balo, que aparece no texto, é balo. Mas o do auristo passivo é ble. Este ble aqui é que vai aparecer lá no texto. E ele indica o auristo passivo. Mas onde que eu descubro essa raiz alternativa? Bom, se você estiver procurando por ela, você vai ao dicionário. Um bom dicionário vai dar a raiz do presente, a raiz do passivo, todas elas vão aparecer ali. E vai trabalhar principalmente com a frequência de palavras que aparecem no Novo Testamento. Então, por exemplo, um dicionário exaustivo, o que eu chamo de um dicionário exaustivo? O Kittel, por exemplo, é um dicionário exaustivo, né? Kittel. Eu vi, no sábado, eu vi lá na Américas, numa das bibliotecas, eu acho que na biblioteca lá maior, que é do JR, eu vi lá os 12 volumes do Kittel. Eu olhei assim, já bati o olho e falei, ó, tem o Kittel aqui. Então, sei que na nossa biblioteca do seminário também tem esse léxico do Kittel, que é o dicionário teológico, esse aqui. The Theological Dictionary of the New Testament. Aqui a capinha dele aqui, que esse é um dicionário, para vocês terem uma ideia, cada volume é dessa grossura e são 12 volumes. É um dicionário realmente exaustivo. Olha aqui a capinha dele. Reconheceu, Marcelo? Está vendo aqui, nesse canto? Tem lá, pode procurar na biblioteca do JR que tem. Eu vi no sábado. Tá? E esse é um dicionário maravilhoso. Quando você for fazer uma exegese de pulso mesmo, você conclui aqui, olha, e pega, por exemplo, o termo gnosco, gnoses, epignosco, ele pega todas as palavras relacionadas e aí ele vai trabalhar como que os gregos usavam, os autores gregos, deixa eu pegar isso aqui, botar maior aqui, para vocês verem melhor. Ele vai trabalhar o uso que se fazia no grego helenístico, depois o grego da Septuaginta, como é que usa esses termos, quais as palavras hebraicas correspondentes, depois ele vai pegar o uso entre os judeus de origem grega, e aí ele vai pegar aqui o cristianismo primitivo, e ele tem o uso no Novo Testamento, que eu acho que é a última que ele coloca aqui,
e tal. É um dicionário completo, é maravilhoso. Você tem muito material para pesquisa. Ele vai falar sobre as influências históricas, conforme como é que a palavra foi transformando. Por exemplo, você pega aqui, ó, a palavra ágape, você vai descobrir que ágape, originalmente, no grego clássico, significava beijo. Beijar. Eu amo fulano, ou amo fulana. Eu beijo fulano. Aí o termo vai passando por várias transformações, né, até se transformar na palavra clássica para o amor e tal. E assim, ó, você vai aqui, tem muita coisa, são as 15 ou 20 páginas. Se você quiser fazer uma exportação aqui, olha, vale a pena, porque, né, vamos lá, pegar aqui, a love, amar, aqui. E aqui, na verdade, a palavra começa aqui, e aí você tem todos esses aqui do lado, olha, só para vocês terem uma ideia, um estudo completo da palavra amor, pelo Kittel, você terá quantas páginas para ler? Vai me dar aqui. 62 páginas. Só sobre ágape. Então, é um dicionário que vale a pena... Um livrinho já, né? Pois é, vale a pena separar, falar, cara, é trabalho hercúleo. Hercúleo, é um trabalho maravilhoso. O Kittel é considerado o melhor dicionário da língua grega de todos os tempos, inclusive dos dicionários do grego helenístico e tudo, do grego clássico e tudo isso. Recomendo uma boa pesquisa no Kittel, vale a pena. Tá? Voltando, então, o radical do futuro passivo é sempre idêntico ao radical do auristo passivo. Por exemplo, o futuro passivo de lio é litesomai. E o auristo, perdão, é eliten. Então, notem, olha, o radical está aqui, ó, lit. Aqui também, ó, lit. É o mesmo radical. A diferença é que esse vai usar a terminação passiva e esse vai usar essa terminação ativa modificada. Então, olha só, as letras T que seguem esse radical comum são a característica da voz passiva. Então, a voz passiva ela tem essa característica no primeiro auristo e no segundo auristo. Vamos só lembrar aqui, olha, o primeiro auristo é a raiz do presente. O segundo auristo é uma raiz diferenciada. O primeiro auristo tem o T. E o segundo auristo não tem o T, mas tem as mesmas terminações. E o futuro? O futuro é parecido com o primeiro auristo, só que ao invés de usar o tes, olha aqui, a característica do futuro é, ó, o futuro passivo de lio é litesomai e o auristo é elitem. Então, a letra T segue esse radical, são a característica da voz passiva. O radical do futuro passivo é sempre idêntico ao radical do auristo. E eu não sei se vocês estão percebendo que essa maneira da gente estudar essas coisas, a gente está fazendo uma diferença entre raiz o que que okay. Então, notem, uma coisa é a raiz, e a outra coisa é o tema, ou radical. Qual a diferença? A raiz
do verbo que nós estamos usando é a raiz li. Essa raiz vai servir para todas, mas notem bem, esta raiz li, se acrescentada do sigma, ela vira um radical do futuro. Então, notem, eu chamo esse pedacinho aqui de raiz, que está aqui, mas quando a raiz é acrescentado alguma característica temporal, ele deixa de ser chamado de raiz e passa a ser chamado de radical ou de tema. Então, uma mesma raiz pode produzir vários radicais. Um radical do futuro, um radical do auristo. No caso, por exemplo, se eu quiser transformar esse aqui num radical do auristo, eu vou fazer isso aqui, ó, lissa. Lissa é o radical do auristo. Se eu quiser transformar isso num radical do futuro passivo, então vai ser esse radical aqui. Notem, a raiz está aqui presente, ó, li, mas em radicais ou em temas diferentes. Ok? Então, voltando aqui ao nosso texto. Então, vamos lá. A gente viu, então, aqui, até agora, nós vimos o futuro, o auristo, e agora vamos dar uma olhada no imperfeito passivo. No imperfeito passivo. Vamos lembrar que o imperfeito é um tempo secundário, por isso ele tem o aumento, e ele vai usar as terminações do passivo secundárias. Vamos lá para a tabelinha? Olha onde é que está aqui. Olha, até aqui a gente está usando as terminações, são primárias, porque são os tempos que não são passado, e eles aparecem desse jeito aqui. O que aconteceu quando eu começo a falar de imperfeito? Eu vou usar estas terminações que são passivas e secundárias. Omen, u, eto. Ometa, este, onto. Percebam que ela é muito parecida com essas, mas tem algumas diferenciações. No primeiro aqui, ao invés de omai, é omen. E vira u, etai vira eto, ometa continua ometa, este continua este, e ontai reduz para onto. Então, olha aqui. Eliomen, eliu, elieto. Eliometa, elieste, elionto. Então, olha, eu era libertado, ou estava sendo libertado. Tu estavas sendo libertado, ele estava sendo. Voz passiva do imperfeito. Vamos olhar uma tabelinha aqui dessa gramática. Essa gramática aqui, tem uma diferença daquela gramática que a gente está usando, que é do Gusso, ou do Rega, são gramáticas didáticas. O que quer dizer isso? Eles dividem o assunto do grego em porções que, segundo cada autor, é a melhor maneira de você se aproximar da língua e aprendê-la. Então, quando você vai procurar, por exemplo, puxa, eu queria saber sobre como é que é o paradigma do auristo passivo. Se você procurar naquela gramática, se ela não tiver no final uma tabela que nos ajude, normalmente elas têm, a gente vai ter muita dificuldade de achar, porque nessas gramáticas, a ordem dos assuntos é uma ordem didática, é uma maneira de apresentar a matéria, apresentar a disciplina, que seja um jeito melhor de aprender a língua. Cada gramática vai ter o seu método, vai ter a sua linha de ação. Nessas gramáticas, como eu falei para vocês, normalmente, no final, você tem algumas tabelas.
estas tabelas, ó, de adjetivos, de artigos, de casos, de verbos, está aqui a tabela de verbo, na página 280. Então, se eu for lá para a página 280, vou ter que ir por aqui, não tem, ele está 280. Eu tenho aqui agrupado os verbos e as características de cada um. Então, isso aqui ajuda muito, essas tabelas finais aqui, elas ajudam muito na hora que você precisar traduzir alguma coisa. Ou quiser fazer um estudo do assunto usando somente os paradigmas, somente os modelos. Então, pegando aqui, página 280, note, terminou aqui, lá começa o verbo. E aí ele vai apresentar a tabela dos verbos. Olha, primeiro auristo do indicativo, está aqui. Segundo auristo do indicativo, está aqui. Primeiro auristo do indicativo médio, está aqui. Primeiro auristo do indicativo passivo, aquele que a gente acabou de ver, está aqui. Ó. Okay? Primeiro auristo subjuntivo, está aqui. Então, se você for passando por esse modelo aqui, por essas tabelas, você vai perceber as transformações que o verbo vai apresentando. Olha, o segundo auristo, né? O primeiro auristo indicativo. Eu não sei por que ele não começa do presente aqui, ele já pega os tempos mais difíceis. Ok. Para esse caso de você querer fazer uma consulta, se você quiser fazer uma consulta a uma gramática, essa gramática aqui é boa, porque ela apresenta a matéria por tema. Então, ela fala substantivos, tudo sobre substantivo. Verbo, tudo sobre verbo. Quando ela vai falar aqui sobre o verbo, ela vai dar os conceitos iniciais do verbo. Então, ela vai trabalhar aqui, ó, o verbo, os temas verbais, né? A diferença entre desinência e terminação. Então, ela vai dizer, olha, que aqui você tem a desinência inclui toda a terminação, e você vai ter, na verdade, é o contrário, né? As desinências indicam as pessoas, as coisas, e a terminação inclui a vogal temática, que é essa do meio aqui. Tá? Ele vai explicar essa diferença. Aí ele vai falar sobre aumento e redobro, o que são. Percebam que ele está trabalhando, e esse inclusive, é uma gramática que inclui o grego clássico, então ele inclui várias coisas que não aparecem mais no grego koiné. Tá? Mas ele vai fazer isso. Eu fiz um resumo disso aqui, tirando as coisas que estão no grego clássico, e eu vou passar para vocês aqui, deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. Então, dá uma olhadinha aqui, numa visão geral de verbos, esse PowerPoint que eu fiz para vocês. Tá? Então, eu pulei o texto para a leitura. Os verbos em grego podem ser divididos da seguinte forma. Os verbos em ômega, não contractos. Por exemplo, o verbo lio, está aqui, desligar. Os verbos que são contraídos, os verbos que terminam em alfa, épsilon e ômicron. Timal, filéu, delou, por exemplo. Depois você tem os temas em consoantes, os que terminam em oclusiva, que podem ser labiais, como grafo, que termina em pH, né? Gutural, ago, e dental, peitho. Ou em líquida, podem terminar em lo, mo, no ou re. No caso, seria ro mesmo aqui, que esse ômega está estranho aqui. Ó. O ômega está muito ruim. Então, a gente pode dizer que esses... Aqui você tem um resumo dos verbos em ômega. Nós temos também os verbos em mi, que a gente tem visto assim muito devagar, né? O verbo ser. Hoje a gente viu aqui o verbo titeme, mas esses aqui são os principais verbos
em vogal e verbos em consoante. Então, você tem o riste-me, que é colocar, o tite-me, que é pôr, dido-me, que é dar, fi-me, que é dizer, e ei-me, que é ir, nesse sentido aqui do vogal. Aqui ele vai significar ser. Tá? Pois bem, todo verbo pode ser resumido a essa tabela aqui. Essa tabelinha aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever nisso, acho que eu consigo. Vamos lá. Vai ficar muito estranho, mas vamos tentar. Deixa eu pôr aqui preto. Tá. Então, olha só. No caso, a gente sempre trabalha com a raiz li, né? Ela é a raiz modelo. Esse li está horrível, mas tudo bem. Então, o tempo presente ele não tem aumento nem reduplicação. Ele só tem a raiz e ele não tem nenhum formato de tempo, tem uma vogal temática, mas que vai se contrair juntamente com a terminação, formando o ômega aqui. Então, a gente tem o paradigma lio. Então, notem, o li está aqui. A raiz vai ser a mesma. Se eu falar de futuro, o futuro, vou colocar só um F aqui, que é mais fácil de escrever. Estou escrevendo com o dedo aqui, é difícil pra caramba. A minha canetinha eu ainda não usei, deixa eu ver se eu consigo usar a canetinha aqui. Tá. Então, notem, ela não tem aumento ou redobro no futuro, mas ele tem um sigma que é característico do futuro. E aí a gente vai usar a terminação, liso. E aí a raiz vai, o paradigma vai ficar liso. Tá horrível, mas é isso aí. Ok? Qual outro tempo que nós aprendemos? Esses dois tempos aqui são tempos não históricos. A gente aprendeu também os tempos históricos. Quais foram? Auristo e imperfeito. Auristo e imperfeito. Então, auristo e imperfeito. Imperfeito como a minha letra aqui. Qual a característica do auristo e do imperfeito? Ambos têm aumento. Usam a mesma raiz. Ok? E aí? O auristo usa um formato de tempo sigma mais a vogal temática A. E essa terminação aqui, ela vai aparecer conforme, mas na primeira pessoa ela não tem. Então, ela vai ficar Elissa. O imperfeito tem aumento, tem a raiz. Qual a característica do imperfeito? É que ele usa as terminações secundárias, que são as terminações históricas. Então, Elion. Elion. O que eu fiz aqui? Eu não sei. Apaguei alguma coisa aqui sem perceber. Então, estão percebendo como é que funciona isso? Essa tabela aqui é de grande ajuda. Ela ajuda muito. Olha aqui, ó. O presente ativo, lio. O presente médio passivo, liomai. Olha que a terminação é a terminação secundária, ou melhor, a terminação do médio passivo, que é o omai. O imperfeito ativo, elion. O imperfeito médio passivo, eliomen. Essa terminação aqui, você vê naquela tabelinha.
Aí vem o futuro ativo. Liso. O futuro, segundo futuro que é chamado, o futuro líquido, ele usa uma raiz diferente, meno. O futuro médio usa a terminação médio-passiva, omai. Então, por eu somai. Mas o futuro, no caso aqui, é o futuro passivo, esse está errado aqui. Esse aqui, litesomai, é justamente o futuro passivo. Esse primeiro futuro médio, segundo futuro médio, está errado aqui. É esse aqui. É o futuro passivo, litesomai. O primeiro auristo ativo, elissa. Então, você vai colocar o epsilon aqui, ok? E o li e o sa é a terminação típica do auristo. O segundo auristo usa uma raiz diferente. Emeina, aqui. O primeiro auristo médio, elabon. E o... não, eu sei... Vamos lá. Você tem duas formas do primeiro auristo, né? Médio. Você tem o elabon e elissamen. Nesse caso aqui, ele está usando as terminações médio-passivas e você vai poder identificar por causa do sa. Sa é auristo. Amen, ele vai indicar que ele está no médio ou na voz passiva. E a voz passiva do auristo tem o teta. Está aqui, ó. O segundo auristo usa uma raiz diferente e a voz passiva está aqui. E ainda existe o segundo auristo passivo, que está aqui, ó, que a gente viu lá também. Nós vamos ver, falta ainda de verbo, o verbo perfeito, que tem aumento, ou não tem aumento, tem reduplicação. Diferença, olha, ele não usa o epsilon, ele pega a primeira letra da raiz e duplica. Fica lélica. E o K é típico do perfeito. Então, o tempo perfeito, que é um tipo de presente, mas é também um tipo de passado, é um tempo que nós não temos em português, é um tempo difícil de traduzir. Ele pode ter a sua forma mais leve, que é o primeiro perfeito, e a forma mais forte, que é o segundo perfeito, que normalmente usa uma raiz diferente. E você tem o perfeito médio passivo, que vai aparecer aqui, lelumai. Ok? Aqui já são as terminações dos substantivos e tudo isso. Deu para entender? Isso é uma visão bem ampla dos verbos, para vocês entenderem como é que a gente entende os verbos. Se vocês usarem esta tabela aqui, que eu posso passar para vocês, né, eu até faria essa tabela aqui com uma coluna a mais aqui. Será que eu consigo acrescentar uma coluna a mais aqui? Deixa eu ver. Tem que editar ele todo. Eu colocaria duas colunas aqui, uma para aumento, outra para reduplicação, porque há verbos que têm aumento e há verbos que têm reduplicação. E tem um único tempo que tem os dois, que é o mais que perfeito. Ele tem reduplicação, porque ele é um tempo perfeito, e ele tem o aumento, porque ele é um tempo passado. Enquanto que o perfeito é considerado um tempo presente. Ok? Então, eu estava mostrando para vocês essas tabelas aqui, onde ele vai pegar aqui o quadro geral dos verbos, olha aqui aquilo que eu coloquei para vocês, e ele vai pegar o verbo, vários modelos de verbo. Então, olha só, o verbo indicativo, o modo conjuntivo e o modo optativo. Esses dois modos já não existem mais no grego koine que nós estamos estudando, tá? O tempo, o imperfeito e o futuro. Então, ele pega aqui uma tabela completa do verbo em mi, do verbo ser. Inclusive com tempos que não são mais usados no grego koine. São tempos usados no grego clássico. Você tem aqui, esses são os verbos em mi, aqui, o verbo lio. Então, olha só, no modo indicativo,
Está aqui. O imperfeito, o futuro, o auristo. Continuando aqui. Aqui são outros tempos, ó. O perfeito e o mais que perfeito. Então, essas tabelas assim completas, notem, você tem aqui o indicativo, nesse caso aqui o conjuntivo se transforma em subjuntivo, ok? E o optativo também não existe mais no grego koiné, ele vai aparecer só através de algumas expressões que já são consagradas. E o optativo é fácil de descobrir, ele tem o oi como vogal temática. Esse oi aqui, né, por exemplo, Paulo, quando ele faz aquela diatribe, aquele texto em que ele discute com ele mesmo, fala, que direi, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. De modo nenhum, ele fala em grego me gnoito. Me gnoito é um resquício do grego clássico. Gnoito é o optativo do verbo genao, ser. Então, gnoito é de maneira nenhuma, isso não pode ser de jeito nenhum. Isso, de maneira alguma, está correto. É isso que ele quer dizer. Então, você encontra o optativo do grego em expressões que você não vai precisar. Normalmente, a expressão já tem uma tradução típica e usada normalmente. Eu vou passar para vocês essas tabelas, e eu queria passar... Vamos ver se não vai dar tempo da gente pegar o próximo aqui, que eu queria ver com vocês. Seu Antônio, ele vai falar aqui sobre o segundo auristo subjuntivo. Nós não vamos ver o subjuntivo agora, a gente vai ver isso depois. Eu já quero passar para vocês alguma noção. Onde é que eu estou aqui? Deixa eu me achar. A voz média aqui, eu vou deixar lá para vocês darem uma olhada, e nós vamos trabalhar um pouquinho essa voz média, e depois nós vamos ver o perfeito. O perfeito, que é essa tradução típica do grego, e que vai nos dar essa ideia. Olha aqui o perfeito. O que temos de mais parecido em português com o perfeito grego é o que chamamos de pretérito perfeito composto, que utilizamos na tradução ultraliteral dos perfeitos que apareceram no texto acima. Então, eu tenho chegado, eu tenho combatido, eu tenho completado, eu tenho guardado. Essa maneira de traduzir é muito característica da versão revista e atualizada. Então, olha só, né? Mas, em última instância, o contexto é que vai mostrar como ela deve ser traduzida, né? Como é que ele traduz? Aqui, olha só. Rokairos tes analiseus mu efesteken. Efesteken é o verbo no perfeito. Tem chegado. O tempo, o kairos, da minha partida, tem chegado. É assim que a gente traduz na versão revista e atualizada. O que isso significa? O que Paulo está afirmando é que o tempo da sua partida chegou em algum momento do passado. E que, na hora em que ele escreveu estas palavras, permanecia na mesma situação. Só faltava ele partir. Então, o tempo chegou, mas eu não parti ainda. Já tem chegado o tempo da minha partida, já chegou até mim. Está na validade ainda o meu bilhete. Mas aconteceu há um tempo passado. Esse é o chamado aspecto pontilinear. Lembra? O auristo é um ponto. O imperfeito é uma linha. E quando eu junto os dois, é um ponto no passado cujos efeitos valem até hoje. Isso é um tempo caracteristicamente grego do Novo Testamento. Isso vai aparecer muito. Olha aqui, ó.
ton kalon agona egonismai. Olha só. O bom, o combate, eu tenho combatido. Não é que eu combati o bom combate há 3 anos atrás. Não. Há 3 anos atrás eu comecei a combater o bom combate e estou combatendo até hoje. Ok? Combati o bom combate. Então, quando Paulo fala, ele não está dizendo no passado, eu já terminei de combater, pronto, venci. Não. Eu estou combatendo o bom combate, mas eu comecei isso há algum tempo atrás. Ó, tondromon teteleca. No caso, eu tenho combatido, é isso? Uma boa tradução é eu tenho combatido o bom combate. Mas ela está tão fora da nossa perspectiva que a gente já fala, combati o bom combate. Mas percebe como a gente perde a ideia? A ideia é, você pensa que eu parei, que eu já ganhei? Não, eu estou combatendo até agora. Porque na versão que a gente usa, dá a entender assim, que é sempre conclusão. Passado. Combati, passado. É como se fosse um ouriço. Completei e guardei. Tudo... No caso, por exemplo, Jesus disse, a última palavra de Jesus na cruz é tetelestai. Então, perfeito. Tetelestai está tudo consumado. A gente traduz, está tudo consumado. Mas qual seria a tradução? Eu atingi o objetivo ao qual eu fui designado. Então, tetelestai, desde o começo, quando eu comecei meu ministério até agora, eu não deixei de atingir o meu objetivo. E agora eu completei ele por vez. Tetelestai. Ele usa uma palavra só. Tetelestai. É uma palavra poderosa, como diz, olha, tudo que tinha que ser feito já foi feito. Eu fiz. Acabou. E aí ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque eu já terminei, não tem mais o que fazer aqui. Acabei com tudo. Não há tarefa por fazer. É isso que ele quer dizer. Como é, pastor, repita aí o que o senhor falou no início sobre essa expressão. É a expressão que Jesus falou na cruz. Tetelestai. Está tudo consumado. Sim. Está tudo consumado. O que ele quis dizer? Eu tenho completado os meus objetivos até agora e esse foi o final desta completude. Eu completei tudo. Não tem mais nada para ser feito. É como se ele estivesse fazendo um discurso. Na expressão, ele inclui como se fosse desde o início do ministério até a conclusão. Eu diria que inclui até a encarnação. Tudo que me foi proposto, eu terminei. Acabou. Completei. Então, você percebe como é poderoso você entender o significado do perfeito. Olha só, a afirmação indica que a corrida de Paulo, sua tarefa, já foi cumprida no passado e que permanece cumprida no momento em que ele escreve. Aqui, olha. Tempistin tetereca. Tenho guardado a fé. Que Paulo usa também, né? Completei a corrida, guardei a fé. Esse guardei a fé, não é que eu guardei, eu estou guardando desde que eu comecei a andar com Jesus. Então, eu tenho guardado a fé. Por exemplo, quando se diz lá de Timóteo, que você serve desde os teus antepassados. Quer dizer, os seus antepassados serviam a Deus, você, desde criança, tem seguido o mesmo caminho e está servindo agora. Então, o perfeito é um presente que se origina no passado e cujos efeitos permanecem até hoje. Tá? Então, a gente vai depois ver as formas do perfeito do indicativo ativo, passivo e médio, que vão estar aqui, ó, lélica, lélicas, lélique. A característica do perfeito é essa, o lê, que é redobro, e o cá. Depois a gente vai ver as várias formas de fazer o redobro, porque dependendo da primeira letra, tem várias maneiras de fazer o redobro. E a gente vai ver aqui as formas do perfeito indicativo, passivo e médio, fraco, e o segundo perfeito, que é o forte, que usa expressões muito específicas, e são poucos os casos. Olha, você tem a ku, kinomai, grafo, erkomai, pasco, peitho e feugo, são as principais palavras que aparecem no Novo Testamento, são fáceis de identificar. Kekoa,
gégona, gégrafa, elíleta, pêponta, pepoita e pfeuga. São as principais formas do perfeito. Mas o que é importante do perfeito é entender como ele é traduzido. Ok? Gente, já passei 1 minuto do tempo. Sei que estudar os verbos é difícil, porque a gente, quando a gente estudou em português, a gente foi fazendo assim de uma maneira, decorando, gradual e tal, e tal. Hoje a gente tem os verbos na cabeça, muitos já sumiram da cabeça, né? Se eu pedir para vocês fazerem, por exemplo, um pretérito imperfeito aí de algumas palavras, vocês vão se enroscar, né? Como é que eu faço, por exemplo, o verbo cair no pretérito imperfeito? Como é que vocês fazem? Caía. Eu caía, tu Caías. caías, ele, Caía. nós Caíamos. caíamos, vós Caíeis. caíeis. Quem é que fala isso? Vós caíeis. O Léo fala, Rev, o Léo fala. Né? Vós, meus irmãos, caíeis em várias tentações. Quer dizer, notem, o que a gente faz normalmente? Nós estávamos caindo, nós usamos os tempos compostos. E é essa a coisa. No grego, não. No grego são usados os tempos, eles estão muito ativos ainda. Hoje, no grego moderno, tudo virou que nem o inglês. No inglês você não tem mais declinação ou conjugação de verbo. No inglês você tem que saber os verbos modais, os verbos auxiliares, e pronto. Você sabendo os verbos auxiliares, tudo você faz. O português já está ficando assim. Você pega uma frase assim, é interessante você ficar falando para o negócio do celular e depois ver o que você falou, para ver se você usou algum verbo puro. Você não usou. Normalmente, nós estamos usando sempre os verbos auxiliares e fazendo os modos compostos. A gente praticamente esqueceu os verbos puros. A gente está nos verbos compostos o tempo todo. Então, essa é uma dificuldade. Eu diria que a dificuldade de aprender o verbo em grego é mais porque a gente esqueceu o português. Porque, no fundo, o português é até mais complicado que o grego. Outro dia eu fiz uma comparação entre o português e o grego, estava aqui, caramba, o português tem muito mais coisa. O português tem 3 conjugações, o grego só tem 2. Praticamente uma conjugação pega 95% dos verbos. Então, você não precisa distinguir se conjugação em ar, er ou or, como em português. Em português é mais difícil, por incrível que pareça. Ok? Tem gente aí querendo atender o apelo, né? Está evitando de levantar a mão e tal. Mas é isso aí, gente. Bom descanso para vocês. Vocês têm tarefa até a semana que vem. Esta semana eu vou aliviar para vocês, se bem que essa lição de hoje merecia uma tarefinha, hein? Mas não vou dar, não. Fica assim mesmo. Vocês têm tarefa até a semana que vem. Ok? Combinado? Ok, velho. Então, Deus os abençoe. Boa noite. Levei um susto aqui, pensei que